Pinheiral, 11 de agosto de 2020, 272ª sessão ordinária do segundo período legislativo e da 4ª sessão legislativa ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Magno Vicente Ferreira, Carmen Lúcia Costa Tubes, Mília Adriana Fonseca, Luiz Carlos da Silva, Marco Antônio Pereira, Levi Bittencourt da Silva, Richard Cor de Brito, Jordácio Elias Mendonça, Anderson Costa Alonso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata na 271ª sessão ordinária realizada dia 10 de agosto de 2020. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o senhor secretário que lê o expediente. Mensagem 27 de 2020, Pinheiral, 10 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Jordácio Elias Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Pinheiral. Senhor presidente, caminho a Vossa Excelência para análise desta Casa Legislativa o projeto de lei de suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias e parcela nos termos do parcelamento junto ao regime próprio municipal relativo às parcelas das contribuições não pagas no período de março de 2020 a dezembro de 2020, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, regulamentando pela Portaria 14.816, de 19 de junho de 2020. O Governo Federal, através da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, regulamentado pela Portaria 14.816, de 19 de junho de 2020, possibilitou a suspensão dos recolhimentos junto patronais e parcelamentos do RPPS do município, ficando claro que o recolhimento das contribuições dos servidores permanece imaculável, assim como possíveis insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários serão de responsabilidade do município. As contribuições previdenciárias que não puderem ser recolhidas no período devido ficarão suspensas de forma que não comprometa de maneira substancial o fluxo do caixa do exercício, possibilitando que o município possa receber recursos do Comprev, junto à Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia, além de outros recursos de convênios, os quais são exigidas certidões de regularidade previdenciária. Os já tão castigados municípios afetados pela crise financeira dos últimos anos, os quais ansiavam uma recuperação, são agora atingidos pela pandemia Covid-19. Apesar da ajuda financeira do governo federal, outros recursos dependem de várias certidões, sendo a certidão de regularidade previdenciária. Uma delas, neste momento, precisamos adotar todas as medidas possíveis e cabíveis antes que os reflexos dessa pandemia possam levar ao caos financeiro, principalmente os pequenos municípios que dispõem de poucos recursos para honrar seus compromissos. No mais, pede-se urgência de 30 dias para a votação prevista no artigo 29 da Lei Municipal, da Lei Orgânica Municipal, com base no artigo 136 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Assim, consciente que Vossa Excelência estão de tambular a conversação acerca dessa prioridade da sustentação ao ritmo desejado que a municipalidade aguarda, anteveja a consequência a ser empreendida a questão que ora lhes apresento, expondo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Edinardo Barbosa Oliveira, prefeito. Projeto de lei número 36, de agosto de 2020, autoriza o Poder Executivo, nos termos do artigo 9º, caput do parágrafo 2º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, com a portaria número 14.816, de 19 de junho de 2020, a suspender os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas e parcelas patronais do município de Pinheiral, junto ao regime próprio de Previdência Social, Fundo de Previdência Social do município de Pinheiral, Pinheiral Prev, e da outras providências. Indicação número 79 de 2020, Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nesta colenda da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja promovida a implantação de redutor de velocidade na rua Benedito Honorato, altura do número 58, no bairro Centro, de acordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e a respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. Justificativa. A presente indicação fundamenta a necessidade da implantação de redutor de velocidade na rua Benedito Honorato, no bairro Centro, com o objetivo de aumentar a segurança pública do nosso município, tendo em vista que nos dias atuais, muitos casos de lesões e até mesmo óbitos são ocasionados por acidentes de trânsito, seja por colisões entre veículos ou atropelamentos. Muitos desses acidentes são provocados por condutores que trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos cidadãos inocentes, sejam moradores do bairro ou demais transuentes. Desta forma, a aludida proposição corresponde à medida de segurança indispensável para evitar a ocorrência de acidentes no local, visto que os quebra-molas são meios aptos a minorar
os abusos de condutores infratores que desrespeitam o limite de velocidade designado na respectiva via. Sala de Sessões, 11 de agosto de 2020. Jordace Elias Mendonça, vereador. Indicação número 80 de 2020. Jordace Elias Mendonça, vereador com assento nesta colhendo da casa, nos prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja promovida a implantação de redutor de velocidade na Rua das Acácias, entre os números 446 e 456, no bairro IP, de acordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. Justificativa. Tal medida serve de alerta pelo grande risco de acidentes na localidade, já que os veículos trafegam na região em altíssima velocidade, colocando em risco a vida dos transeuntes, considerando ser uma via extremamente movimentada, comumente utilizada por crianças e idosos que atravessam a rua. Dessa forma, torna-se indispensável que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Serviço Público, realize a instalação de um redutor de velocidade nas proximidades número 446 e 456, a fim de evitarmos acidentes na região. Sala de Sessões, 11 de agosto de 2020. Jordace Elias Mendonça, vereador. Indicação número 81 de 2020. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nesta colhendo da casa, não usa as prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito que seja promovida a instalação de câmeras de segurança nas saídas dos colégios do município, bem como realize a implantação de uma central de monitoramento em Pinheiral. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a instalação de câmeras de segurança e implantação de uma central de monitoramento em nosso município, considerando que tal empreendimento aumentaria a segurança em nossas instituições de ensino. Lembra-se que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei número 15 de 2007, dando origem à lei número 547 de 15 de junho de 2010, criando o Gabinete de Gestão Integrado do município de Pinheiral, com o objetivo de fomentar, coordenar e desenvolver metas de segurança pública do PRONASC, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O referido Programa Nacional de Segurança foi criado através da Lei Federal número 11.530, de 24 de outubro de 2007, visando a prevenção, controle e repressão de criminalidade. Portanto, inspira a adoção de medidas similares para a maior segurança do nosso município. Assim, como já pleiteado no ano de 2019, através da indicação número 74 de 2019, o autor da presente proposição, mais uma vez solicita tal medida junto ao Poder Executivo, entendendo a necessidade de uma central de monitoramento para a segurança das nossas instituições de ensino e toda a comunidade. Sala de Sessões, 11 de agosto de 2020. Luiz Carlos da Silva, vereador. Requerimento 24 de 2020. Richard de Cor de Brito, vereador com assento nesta colhendo da casa, não usa as prerrogativas que lhe cabe. Requer mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja reiterada a correspondência legislativa ao excelentíssimo senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a instalação de uma unidade móvel do Corpo de Bombeiros do município de Pinheiral. Justificativa. O Corpo de Bombeiros corresponde a um importantíssimo órgão composto por equipes de resgate treinadas extensivamente, desempenhando, além de combate a incêndio, busca de salvamento, socorro de emergência em via pública, socorro florestal e meio ambiente, remoção de cadáveres, salvamento marítimo, transporte interhospitalar de pacientes, prevenção de sinistro e apoio às ações de defesa civil. Apesar de ter sido inicialmente constituído com a função de combate a incêndio, as funções do bombeiro alargaram-se para quase todas as áreas da proteção civil, sendo de grande interesse da população local a instalação de uma unidade móvel na insigne instituição em nosso município. Compreender, registrar que, mediante a adoção da presente proposição, a população receberá significativo amparo, haja vista que os atendimentos serão realizados com maior brevidade, dispensando a necessidade de grande deslocamento, como ocorre atualmente, conferindo desta forma a tranquilidade e segurança de um atendimento rápido e preciso. Destaque-se ainda que o vereador autor da presente proposição já vem pleiteando tal medida desde o ano 2013, através do requerimento número 14 de 2013, sendo posteriormente reiterado em 2017, através do requerimento número 5 de 2017. Câmara Municipal de Pinheiral, 11 de agosto de 2020, Richard de Cor de Brito, vereador. Em discussão, requerimento 024 de 2020. Em discussão. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, público presente e o público que nos assiste através da TV Câmara. Senhor presidente, esse é um requerimento que eu venho mandando para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros no estado do Rio de Janeiro, desde 2013, pedindo aqui em nossa cidade uma instalação da unidade móvel que seja colocado ali seja instalados ali no nosso parque fluvial. Nossa cidade cresceu e até o bombeiro vir de Volta Redonda e chegar em Pinheiral, se acontecer algum acidente, alguma tragédia, já era, não dá tempo. A quantidade de quebra-mola que tem, o carro do Corpo de Bombeiros vem cheio de água, vem devagar.
Então, eu acho que já deveria colocar uma unidade móvel, já que todos os munícipes pagam também aqui a taxa de incêndio. Então, seria justo colocar o plantão com 2 soldados. A gente vê soldados do Corpo de Bombeiros ser cedido para fórum, para tudo... para todos os órgãos. Por que não colocar aqui na nossa cidade? Peço a colaboração do voto de todos. Continue a discussão. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, público presente. Vereador, voto a favor do seu requerimento, até por conta da importância da matéria. E aproveito a oportunidade, vereador, para lembrar, né, o senhor que hoje é base do governo, está convidando os secretários responsáveis que tem envolvimento com a pasta de segurança, juntamente com o prefeito, para estar aproximando o diálogo junto ao governo do estado, até porque o prefeito é do mesmo partido que o próprio governador. Não consigo ver a dificuldade. Às vezes está faltando diálogo. Porque se a gente esperar só através da Câmara do nosso pedido, sabemos que não temos força e bagagem para isso. Exemplo claro que eu vou dar para o senhor. Sexta, sábado, todos os dias da semana, mas principalmente no sábado e no domingo, as famílias de Pinheiral estão todas, como a maioria da população está respeitando o isolamento, então um local amplo, com o espaço que a gente tem para estar frequentando, é o Parque Fluvial. A prefeitura, que é a obrigação nossa, não instalou um banheiro químico lá para atender a população? Sequer um banheiro químico, né, que é coisa fácil de fazer manutenção. Você imagina você estar lá com a criança, uma mocinha, e ela precisa utilizar o banheiro, o pai tem que sair correndo, colocar a menina dentro do carro e correr para casa, que não tem sequer um banheiro. Então vamos atentar os olhos lá. A obra foi feita no governo passado, mas já tivemos uma obra lá agora de mais de 3, quase 4 milhões de reais. Não é possível que não poderia instalar ou dar início ao trabalho de um banheiro. Se não tem um banheiro, você imagina a preocupação do governo para providenciar a preocupação com o Corpo de Bombeiro. Obrigado. Voto a favor. Vereador, só respondendo a sua pergunta, em relação ao banheiro químico ali do Parque Fluvial, o projeto ainda não está pronto, mas vai ser construído vestiários ali. Continue a discussão, requerimento. Senhor presidente, vereadores, público presente, público que nos acompanha através da rede social. Eu voto a favor do requerimento, até porque é uma causa que eu defendo já há muito tempo. Acredito que me antecedeu também alguém defendendo essa tese, essa necessidade de uma guarnição, mesmo que seja com 2 soldados, como o vereador mencionou, aqui na nossa cidade. A gente sabe de N casos aí que as pessoas mesmo que apagam os incêndios aí nas matas, essas coisas todas. Então, hoje já não tem tanta dificuldade, porque, como bem colocado aqui pelo vereador Magno, hoje o prefeito de Pinheiral, ele está no partido do governador. Então, certamente, com o diálogo, ele vai conseguir resolver. Parabenizo o vereador pelo requerimento, realmente é de grande necessidade na nossa cidade. Eu voto a favor do requerimento. Só respondendo à nobre vereadora, a gente acha que não pode jogar tudo nas costas do nosso prefeito, não. O que acontece? Tem deputado que vem lá da China lá e vem aqui e pega voto e depois nunca mais volta. Então, nós vereadores temos que ir atrás dos deputados que nós apoiamos e cobrar deles também. A gente tem que cobrar de todo mundo. Não é o prefeito responsável, o prefeito é responsável, nós vereadores somos responsáveis, os deputados são responsáveis, o governador é responsável, todo mundo é responsável. Não podemos jogar nas costas de um só, não. Muito obrigado. Continue a discussão, requerimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, público presente, público que nos acompanha através do TV Câmara. Em 2018, quando fui presidente dessa casa, convidei o vereador Jordácio, hoje presidente, fomos até o batalhão do bombeiro que se encontra no aterrado, fomos recebidos pelo comandante do batalhão,
muito bem recebido, meu vereador. E fazendo esse pedido, levei um ofício, não foi requerimento aqui, mas foi um ofício, e disse exatamente para ele do espaço que nós temos ali no Parque Fluvial, que eles poderiam utilizar. A garagem da Secretaria de Obras, para não precisar de estar indo e voltando todos os dias com equipamentos, com caminhões, né, até para economia de combustível, que tem lá o espaço para guardar, com vigia 24 horas. Então, fizemos esse pedido, mas não fomos atendidos. Eu acredito que muitos moradores pararam de pagar a taxa de incêndio exatamente por isso, porque é um absurdo a gente precisar do bombeiro e ter que ligar até que chegue aqui. Se for um incêndio, já era, não tem como, né? E acidentes também que hoje precisam do bombeiro, até para tirar as pessoas da ferragem, é utilizado o bombeiro também. Então, o que acontece? Eu acho que todo mundo voltaria a pagar essa taxa se nós tivéssemos aqui dentro da cidade, pelo menos o mínimo, para dar o primeiro atendimento numa ocasião que necessitasse. Então, acredito, belas palavras do vereador. Temos que juntar, cobrar os deputados, porque eles têm que cobrar o governador lá, porque eles têm esse contato diretamente com o governador. Exatamente, vereador. Época de eleição aparece tanto nome que você nunca ouviu falar aqui, né? E sempre tem uns votinhos. 200, 300, 400, some, ninguém acha mais. Falando deputado estadual, porque é para ver a situação do estado. Então, temos que procurar apoiar, geralmente, que a gente tem contato depois para fazer esse tipo de cobrança. Então está na hora agora de a gente usar, né, aqueles que nós ajudamos para eleger, para estar fazendo esse pedido, reforçando, juntamente com a Câmara, juntamente com o Poder Executivo, os deputados, está forçando com o governador para estar disponibilizando para a nossa cidade, pelo menos um pronto atendimento inicial aqui na cidade de Pinheiral. Parabéns pelo requerimento, vereador. Meu voto é favorável. Continua a discussão, requerimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público presente. Boa tarde, quem nos assiste também, o pessoal pelo canal do Facebook. Quero aqui parabenizar o requerimento que o Richard fez, que é de grande importância. Gente. Parabéns pelo requerimento. Obrigado. Continua a discussão, requerimento. Senhor presidente, boa tarde, vereador, boa tarde, pessoas presentes. Esse requerimento vários vereadores já fez esse requerimento e nunca atenderam. Eu acho que o ideal é juntar os 9 vereadores e ir lá no batalhão para poder resolver esse problema, porque senão eles vão ficar empurrando e não vai resolver a situação. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 25 de 2020. Richard de Cor de Brito, Luiz Carlos da Silva e Marco Antônio Pereira, vereadores com assento nesta colhendo da casa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja reiterada a correspondência legislativa para MRS Logística, solicitando que seja instalada uma barreira basculante cancela com vigia nas passagens de nível do município de Pinheiral, situada na Avenida Tupiana Botelho, entrada dos bairros Parque Maíra e Bela Vista Varjão. Justificativa. A proposição em questão baseia na necessidade na instalação de uma barreira basculante cancela com vigia nas travessias férreas do município de Pinheiral. Sabemos que o trânsito de veículos em passagem de nível é extremamente perigoso e coloca diariamente em risco a vida de pedestres, ciclistas e motoristas que por ali trafegam. Muitas vezes a imprudência e a desatenção de alguns condutores de pedestres, combinados à má sinalização, geram risco iminente e abandonamento atropelamentos, o que se agrava ante a falta de barreiras e cancelas. Com o intuito de diminuir o risco de acidentes no município que cruzam a via férrea, solicita que a empresa responsável providencie a instalação de barreira basculante ou cancela com vigia nessas passagens em nível. É interessante citar que nos últimos anos verificamos que, de forma positiva, a redução das ocorrências de acidentes ferroviários no Brasil, a redução deve ser principalmente pelas melhorias e investimentos realizados pelas concessionárias ferroviárias, entre os quais se podem destacar aqueles relativos a material rodante, via permanente, sistema de controle de tráfego e campanhas educativas de conscientização junto à população. Entretanto, a recepção no índice de acidentes ferroviários não é verificada quando analisamos os atropelamentos. Tal situação decorre de fato que a prevenção desse tipo de acidente
é ligado ao comportamento de agentes que integram as ferrovias, os pedestres, os motoristas, bem como da sinalização presente nessas passagens. Diante de todo exposto, a presente posição tem por objetivo aprimorar de forma e prevenir esse tipo de ocorrência, bem como inibir as infrações que a provocam, propondo em especial a instalação de uma barreira com cancela, com vigia nessa travessia de ligação dos bairros Parque Maíra e Varjão, evitando a ocorrência de acidentes, como recentemente presenciamos no bairro Parque Maíra. Compreendo destacar que tal medida foi pleiteada pelo vereador Richard Cor de Brito no ano 2017, através do requerimento 21 de 2017. Câmara Municipal de Pinheiral, 11 de agosto de 2020, Richard Cor de Brito, vereador, Luiz Carlos Silva, vereador, Marco Antônio Pereira, vereador. Em discussão, requerimento 025/2020. Em discussão. Novamente, boa tarde, presidente, senhores vereadores, público presente e os internautas que nos assistem de casa. Mais uma vez, eu venho estar mandando esse requerimento para a MRS. Em 2017, eu fiz esse requerimento, estou fazendo novamente, pedindo ali uma guarnição com cancelas. Nada mais do que isso. Até que seja elaborado, na verdade, ali um projeto de um viaduto. Até que seja que é o ideal ali. Mas, enquanto isso, por que não colocar ali uma cancela com um vigia? O fluxo de automóveis ali, de caminhão, aumentou muito. Ali, hoje ali é o polo industrial. A quantidade de caminhão que passa ali, eu acho que está na hora da RMS, antes que aconteça uma tragédia com vítimas fatais, colocar ali uma guarnição com uma cancela. Continue discussão, requerimento. Senhor vereador, o sonho da MRS é fechar todas as passagens níveis da cidade, fazendo com que não pare mais os trens, né? Que os trens possam trafegar sem interrupção. A proposta deles, em 2010, 2011, era fazer aquele viaduto onde foi feito, que investiram mais de 5 milhões e hoje para nada. Não tem funcionamento aquele viaduto hoje para a cidade de Pinheiral. Eles queriam fazer aquele viaduto e a proposta para que fechasse todas as passagens era fazer mais um aqui no Parque Maíra. Só não pode ser feito igual aquele. Uma porcaria de viaduto que não, 2 carros praticamente não fazem a curva, quanto mais um caminhão, carretas que trafegam ali no Parque Maíra. Tem que ser feito um projeto melhorado, que aquele foi muito mal elaborado na época, e que hoje não tem função nenhuma aquele viaduto. Então o sonho deles era fechar as passagens níveis, mas sem fazer o viaduto aqui. A passarela que liga a cidade na Praça Brasil também, uma passarela para pedestre, porque se não fizer a passarela ali, como é que a pessoa vai atravessar? Então, fazer uma passarela aqui, perto da Secretaria de Obra, uma passarela ligando a Praça Brasil e o viaduto aqui no Parque Maíra. Assim, eles poderiam fechar todas as passagens níveis da cidade. Só que é um investimento muito alto, vereador. Então eu tenho certeza que eles pensaram melhor e preferiram perder o investimento de mais de 5 milhões que fizeram lá perto do hospital, e aquele viaduto não presta para nada, né, para a cidade, para nada. Eu não vejo utilidade nenhuma aquele viaduto. Ainda bem que não foi investimento do município, foi investimento da MRS, porque é um elefante branco, não tem funcionalidade para nada. Então, agora, aqui no Parque Maíra, sim, é necessário ter um viaduto para fazer a ligação com o bairro, porque o bairro está crescendo cada vez mais empresas estão chegando e o tráfego pesado. E tivemos 2 acidentes com menos de 10 dias. Graças a Deus, não foi só perca material, não teve nenhuma perda de vida, graças a Deus por isso. Mas até quando, né? Até quando vai acontecer esses acidentes? Uma hora com a tragédia muito pior. Então, assim, a MRS tinha que tomar uma decisão, então colocar pelo menos igual lá na praça, que tem uma pessoa, 24 horas, com uma cancela, conforme o requerimento que os senhores estão aqui requisitando. Vamos ver, eu acho que o caminho é esse. Parabéns pelo requerimento, vereador. Continue a discussão, requerimento. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Convido o vereador Anderson Costa Alonso que faça uso da palavra por 10 minutos. Senhor presidente, peço permissão para falar da mesa. Mais uma vez, boa tarde a todos. Não poderia passar em branco esse dia especial de 11 de agosto. Eu gostaria de parabenizar todos os advogados do nosso país, do nosso Brasil,
Gostaria de aqui, os meus pares, doutora Carmen Lúcia, parabenizar, doutor Magno, parabenizar doutor Magno. Nós temos aqui o doutor Ronaldo, doutora Rosane aqui na Câmara, doutora Cristiane, doutora Thalita e doutor Rafael. Então, parabéns a todos. Eu acho que é um dia especial, é um dia que, e se Deus quiser, daqui a 2 anos e meio, estarei fazendo parte, não só eu, mas a minha esposa e minha filha também, né? Vamos ser advogados, se Deus abençoar. Eu queria deixar uma frase aqui. A profissão de advogado tem aos nossos olhos uma dignidade quase sacerdotal. Toda vez que exercemos com a nossa consciência, consideramos desempenhada a nossa responsabilidade. Rui Barbosa. Então fica aqui meu parabéns a todos os advogados do Brasil. Obrigado, presidente. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Só tem da Comissão de Finanças, tá, Geraldo? Comissão de Finanças e Orçamento, referência, projeto de lei número 36 de 2020. Relator, Anderson Costa Alonso. Relatório. Vem esta comissão para aparecer análise do projeto de lei número 36 de 2020, autoriza o excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo aos termos do artigo... Não, desculpa, não é isso aqui não. Desculpa, presidente, peguei errado aqui o documento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 35 de 2020. Relator, Richard Cor de Brito. Relatório. Vem esta comissão para aparecer análise do projeto de lei número 35 de 2020, de autoria do vereador Anderson Costa Alonso, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o desmembramento do loteamento Jardim Real do bairro Jardim Bela Vista e atribuir ao novo bairro criado a denominação de bairro residencial Jardim Real e dar outras providências. É o relatório. Ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 109 do Regimento Interno. O presidente da comissão preferiu parecer. Voto do relator. A presente posição visa promover o desmembramento do loteamento Jardim Real do bairro Jardim Bela Vista e atribuir ao novo bairro criado a denominação do bairro residencial Jardim Real. Note seu interesse nos munícipes residentes nesta localidade, visto que pretende formar associação de moradores e reivindicar melhorias no novo bairro. Com significativo crescimento urbano no bairro, o mesmo possui infraestrutura e condições suficientes para o desmembramento, sendo, portanto, plenamente viável. O projeto em debate somente trará vantagens em direito aos moradores dessa localidade, e assim não há o que se falar em qualquer tipo de vício capaz de maculá-lo, assim a sua aprovação é medida que impõe ao pleno direito. Nesta sendo, uma vez atendidas as premissas arguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Richard Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 11 de agosto de 2020. Richard Cor de Brito, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Anderson Costa Alonso, membro. Em discussão, parecer. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer de Comissão de Obras e Serviço Público. Comissão de Obras e Serviço Público. Referência, projeto de lei número 35 de 2020. Relator, Anderson Costa Alonso. Relatório. Vem esta comissão para aparecer análise do projeto de lei número 35 de 2020, de autoria do vereador Anderson Costa Alonso, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o desmembramento do loteamento Jardim Real do bairro Jardim Bela Vista e atribuir ao novo bairro, criada a denominação de bairro residencial Jardim Real e dar outras providências. O presidente da comissão, parado no artigo 109, inciso 3º do Regimento Interno, irá apresentar o devido parecer. Voto do relator. Com ponto de comentários ao caso vertente, averigua-se que o projeto está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, sendo assim, orienta no sentido de aprovação da proposta em apreço. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 11 de agosto de 2020. Anderson Costa Alonso, presidente. Carmen Lúcia Costa Turbes, membro. Richard Cor de Brito, membro. Em discussão, parecer. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 035/2020, que autoriza o vereador Anderson Costa Alonso, o Poder Executivo Municipal a realizar
desmembramento do loteamento Jardim Real no bairro Jardim Bela Vista e a atribuir ao novo bairro criado a denominação do bairro residencial Jardim Real e da outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente, só vou pedir para o presidente retificar o início da fala para não dar problema com relação a... o senhor trocou o prefeito pelo vereador, por favor. Que? Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar desmembramento. Autoriza o Poder Executivo Prefeito Municipal que realiza o desmembramento. Obrigado, presidente. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 36 de 2020. Relator. Richard de Cor de Brito. Relatório. Esta comissão para parecer e análise do projeto de lei número 36 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo, nos termos do artigo 9º, caput e parágrafo 2º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, com a portaria de número 14.816, 19 de junho de 2020, a suspender os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas e parcelas patronais do município de Pinheiral junto ao regime próprio de Previdência Social, Fundo de Previdência Social do município de Pinheiral, Pinheiral Prev, e da outras previdências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão preferiu parecer. Voto do relator. Trata-se de proposição que pretende autorizar a municipalidade a suspender os pagamentos de dívidas parcelas patronais, ou seja, aquelas contribuições que são recolhidas pelo próprio ente gestor, que seja a prefeitura e que seja a Câmara Municipal. Recolhimento este feito sobre o percentual 17,9%. Os recolhimentos feitos do próprio servidor em benefício deste não sofrerá qualquer alteração e será recolhido mensalmente na forma e percentual determinada em lei, ou seja, sobre o percentual de 14%. Ato contínuo, esclareço que o objeto do presente projeto de lei é fruto de lei complementar número 173, de 27 de maio de 2020, e de regulamento trago a portaria de número 14.816, 19 de junho de 2020, editada pelo governo federal. Possibilita exatamente a suspensão dos recolhimentos junto aos patronais e parcelamentos junto ao RPPS, a fim de permitir à municipalidade fôlego suficiente para arcar com outros compromissos financeiros essenciais. Registra-se que a aprovação do projeto em comento não compromete a previdência do servidor público, pois que a municipalidade não está isento de recolher os percentuais em comento. Apenas terá uma prorrogação do prazo para fazê-lo, permitindo a um enfrentamento adequado, prudente e equilibrado da crise econômica e financeira provocada pela pandemia Covid-19, de forma a permitir à municipalidade cumprimento pleno de todos os seus compromissos financeiros, sem comprometimento de suas metas. Por outro lado, serão preservados mais recursos para a saúde e garantidos vencimentos integrados do servidor, sem comprometer ainda mais a arrecadação pública, já tão prejudicada com as crises decorrentes da crise da saúde provocada pelo Covid-19. Ademais, deve-se ressaltar que não se vislumbra, no caso concreto, qualquer vício de forma ou matéria, tornando plenamente viável a plena aprovação da mesma. Assim, expresso aqui meu voto pela aprovação do aludido projeto de lei. Richard de Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 11 de agosto de 2020. Richard de Cor de Brito, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Anderson Costa Alonso, membro. Em discussão, parecer. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei número 36 de 2020. Relator, Anderson Costa Alonso. Relatório. Vem esta comissão para parecer análise do projeto de lei número 36 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo, nos termos do artigo 9º, caput e parágrafo 2º da Lei Complementar de número 173, de 27 de maio de 2020, com a portaria de número 14.816, de 19 de junho de 2020, a suspender os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas e parcelas patronais do município de Pinheiral junto ao regime próprio de Previdência Social, o Fundo de Previdência Social do município de Pinheiral, Pinheiral Prev, e da outras previdências. É o relatório. Ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão vai preferir parecer. Voto do relator. Trata-se de proposição que pretende autorizar a municipalidade a suspender os pagamentos de dívidas e parcelas patronais, ou seja, aquelas contribuições que são recolhidas pelo próprio ente gestor, que seja a prefeitura, que seja a Câmara Municipal. Recolhimento este, feito sobre o percentual 17,9%.
Nesta toada, tem-se que o objeto do presente projeto de lei é fruto da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, e o regulamento trago na portaria de número 14.816, 19 de junho de 2020, editada pelo Governo Federal, e possibilita exatamente a suspensão dos recolhimentos junto aos patronais e parcelamento junto ao RPPS, a fim de permitir à municipalidade fôlego suficiente para arcar com outros compromissos financeiros essenciais. Lado outro, a aprovação do projeto de regulamento não compromete a previdência do servidor público, posto que a municipalidade não está isenta de recolher os percentuais em comento. Apenas terá uma prorrogação do prazo para fazê-lo, permitindo um enfrentamento adequado, prudente e equilibrado da crise econômica e financeira provocada pela pandemia Covid-19, de forma a permitir à municipalidade o cumprimento pleno de todos os seus compromissos financeiros, sem comprometimento de suas metas. Por outro lado, serão preservados mais recursos para a saúde e garantidos os vencimentos integrais dos servidores, sem comprometer ainda mais a arrecadação pública, já tão prejudicada com a crise decorrente à saúde. Ademais, deve-se ressaltar que não se vislumbra, no caso concreto, qualquer vício de forma ou matéria, tornando plenamente viável a plena aprovação da mesma. Nesta linha, estando preenchidos todos os pressupostos legais e estando caracterizada a devida e correta finalidade da alienação buscada pela municipalidade, não há qualquer óbice total e irregular aprovação do presente projeto de lei. Desta forma, voto por sua aprovação. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. Comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 11 de agosto de 2020. Anderson Costa Alonso, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Milidano Fonseca, membro. Em discussão, parecer. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única do projeto de lei número 36 de 2020, que autoriza o senhor excelentíssimo prefeito municipal o Poder Executivo, nos termos do artigo 9 da captura da Lei Complementar de 173, de 27 de maio de 2020, da Portaria 4.816, de 19 de junho de 2020, a suspender os pagamentos refinanciados e dívidas de parcelamentos patronos do município de Pinheiral, junto ao regime do próprio de Previdência Social, Fundo de Previdência Social do município de Pinheiral, Pinheiral Prev, e das outras providências. Em discussão. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, população que nos acompanha através das redes sociais. Presidente, eu voto a favor do projeto, porque não há que se falar aqui em legalidade do projeto. Porém, eu ressalto, presidente, a importância da responsabilidade com que precisa ser avaliado essa matéria. Matérias que vêm chegando nessa casa a toque de caixa e votadas também a toque de caixa. Presidente, senhores vereadores, nós estamos falando aqui de um cancelamento, de um refinanciamento, ou seja, dívidas já aceitas pelo próprio município, Poder Executivo, e autorizadas aqui, por essa casa, o refinanciamento. Tudo com base na lei. Só não foi efetuado o pagamento dessas dívidas. Que dívidas são essas? São a parte do patronal, que recolhe do servidor público, e ele precisa fazer o repasse para o fundo. Aqui mesmo, nessa casa, o Poder Executivo, contra o meu voto, contra os meus protestos, mandou um projeto de lei para cá, criando para o Fundo de Previdência despesas para o fundo, transmitindo responsabilidades para o fundo, onde gerou despesa para o Fundo de Previdência. O projeto foi aprovado, o fundo já está sofrendo com isso. Agora estamos aqui, suspendendo o pagamento de parcelas que já foram financiadas e refinanciadas. Eu não sei se Vossas Excelências se lembram, mas assim que assumimos nosso mandato aqui, nesta casa, como Poder Executivo lá na Prefeitura, o que mais se falava era em dívida que ficou do governo anterior. Era uma guerra, tanto lá quanto aqui, inclusive nas redes sociais. E consultando, senhores vereadores, o portal de transparência, que está lá para qualquer vereador que veio, qualquer munícipe está analisando, observamos a fila, inclusive, eu protocolei um requerimento aqui nessa casa, pedindo essas informações à Prefeitura.
porque falta muita informação no portal de transparência. De transparência ele não tem nada, de transparente. Então, computando lá, eu pude perceber que a dívida municipal já gira em torno de próximo aos seus 8 milhões de reais. E eu me lembro da discussão por uma dívida de 3 milhões e alguma coisa, deixado pelo governo passado. Então, acho que essa casa, nós deveríamos batalhar para participarmos mais, termos mais acesso, e não pegar projetos assim em toque de caixa. Termos mais acesso ao que está se devendo, porque os servidores públicos desse município, funcionários da Prefeitura Municipal de Pinheiral, eles não são passageiros, não. Os concursados não são passageiros, efetivos não são passageiros. Os funcionários aposentados, que lutaram uma vida inteira para conseguir uma aposentadoria, eles não estão lá de passagem para um ano e meio, não. Eles vão precisar receber o ordenado deles a vida toda, enquanto eles viverem. E quem vai pagar eles é o fundo de previdência. Não é o prefeito, não é os vereadores, não. Pelo contrário, a gente gera despesa para o município. Então, fica aqui a minha dica e o meu clamor, de que nós, vereadores, nos unimos e vamos lá fiscalizar o Poder Executivo. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. A dívida municipal já, se não ultrapassou, já está próximo de 8 milhões de reais. Dívida essa que agora, dia 31 de dezembro, deixando o prefeito, se for reeleito, ou quem assumir, vai ter o trabalho e o compromisso árduo de tentar recuperar. Porém, se ele não conseguir, o CPF dele só fica inelegível. Porque quem sofre as consequências dos prejuízos é a municipalidade, são as escolas. Eu não consigo entender como podemos botar culpa em tudo na pandemia. Como que tudo hoje é culpa da pandemia? A pandemia em Pinheiral, graças a Deus, o povo tem tentado ser o mais ordeiro possível. Está aí a flexibilidade para flexibilização para a abertura do comércio. Mas vamos analisar a questão do município, da gestão pública. As escolas não estão tendo aula. Não tendo aula, está economizando na merenda, porque essa merenda não está sendo repassada para os alunos. Foi montada apenas uma micro cesta básica no início da pandemia, não se contribuiu mais. Ou seja, está economizando com essa compra da merenda. Vamos falar também da questão da energia elétrica. A prefeitura, em longo período, ficou funcionando, prefeitura e praticamente todos os órgãos, com exceção da saúde, funcionando em apenas 3 horas. Isso economizou em muito com relação à energia elétrica, material de limpeza, gratificações. Os funcionários tiveram suas gratificações cortadas em período anterior. Isso é um absurdo. Então, senhores vereadores, já estou finalizando, presidente. Vereador, só vou pedir para o senhor não sair do projeto. O senhor saiu do projeto agora, tá? Continuo falando de finanças, vereador. Não, saiu do projeto. Beleza, presidente. Deixa eu finalizar, que é importante. O regimento que a gente não consegue manter ele nem no horário do início da sessão. Nunca o senhor respeita ele. Então, presidente, eu peço, por favor, que fizemos uma análise mais profunda com relação a esse projeto e qualquer outro, mas vote sim a favor, porque eu nunca iria votar para o município ficar sem uma certidão e não receber os repasses necessários. Obrigado. Dependendo só o vereador, a gente atrasou um pouco, vereador, porque eu estava finalizando a pauta lá, entendeu? E o senhor lembra, quando o senhor também atrasou, uma vez que o senhor estava no telefone ali, o senhor atrasou também, então isso aí é com nota, entendeu? Continua em discussão. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu não sou o líder do governo na Câmara, sou o vereador Marquito, mas como eu sou o presidente da Comissão de Finanças, eu fui até o secretário de Finanças, Wanderson, para conhecer um pouquinho dessa lei. É a lei complementar número 173, foi aprovada agora dia 27 de maio de 2020, pelo governo federal, uma lei complementar, para conhecer a respeito do projeto, para não votar aqui sem saber o que eu estou votando. Então ele pôde me explicar exatamente de que se trata. Não é um cancelamento, o vereador se equivocou, depois ele consertou, eu vi que consertou, é uma suspensão do pagamento patronal, não do funcionário. Do funcionário vai continuar
descontando e colocando no fundo do Pinheiral Prev. É o pagamento patronal, que é 17,9%, ele vai suspender de agora, de março a dezembro. Porém, é obrigatório que seja pago até 31 de janeiro. Aí o próximo prefeito, aí não é problema nosso aqui da nossa casa, né? Nós temos que fazer o papel agora, que é votar e pensar no momento. O momento vai ser bom para a prefeitura esse projeto ser aprovado. Agora, tem o compromisso de pagar. E tem uma outra situação, que com aquele terreno que nós aprovamos à venda, que a gente sabe que não é uma coisa que vende da noite para o dia, e nem, mesmo achando o comprador, não se finaliza uma licitação com menos de 60 dias, mas o que o secretário me passou, que assim que executar a venda do terreno, ele pode quitar esse parcelamento, essa dívida, qualquer momento, está aqui na lei, ele pode quitar. Então, ele falou, vereador, isso aqui é para a gente não perder nossa certidão. Se a gente perder a certidão, aí para de vir todos os recursos mesmo. Aí vai entrar no caos. O que acontece? Isso aqui é um escape que o governo federal fez para todos os municípios. Agora, basta saber se a Câmara aprova ou não. Se Volta Redonda, o prefeito mandar para lá e não aprovar, é problema deles. Cada cidade, a Câmara tem que autorizar essa suspensão. Então, eu acho que o papel nosso aqui é olhar pela cidade. E os beneficiários, os aposentados, os funcionários da prefeitura, não vão ser prejudicados com essa suspensão. Eles vão continuar recebendo o pagamento, as pessoas que estão aposentadas, e vai continuar sendo descontado os 14% deles para o fundo. O que vai suspender para dar um fôlego para a prefeitura agora. Esse fôlego, da forma que o prefeito vai utilizar esse fôlego, nós temos que fiscalizar. Mas se ele fizer de uma forma errada, quem vai ser punido vai ser ele pelo Tribunal de Contas e talvez o Ministério Público. Né? Nós estamos fazendo nosso papel, que é parcelar, é suspender o pagamento e o parcelamento, e o reparcelamento, conforme o vereador colocou, que hoje, para dar o fôlego para a prefeitura, para não acontecer de os funcionários ficarem sem pagamento, outras coisas básicas que precisam ser feitas na cidade. Então, eu fui atrás dessa informação para estar passando aqui para os senhores, para o público que está assistindo, qual a importância desse projeto. É uma suspensão com data para acabar. É de março a dezembro a suspensão. E o pagamento terá que ser efetuado a partir de 31 de janeiro. Qual prefeito que estiver na pasta. Não importa qual prefeito. Se vai ser ordinário, se vai ser outro prefeito. O importante é que nós temos data. Não é por tempo determinado que vai estar em aberto essa suspensão. E isso não é uma lei municipal. Acabei de falar, reforço. É uma lei complementar federal. Então nós estamos cumprindo nosso papel de vereador, votando, aprovando essa suspensão. Agora, as consequências desse funcionamento, desses investimentos, é totalmente do executivo. E o papel nosso é fiscalizar e ver onde está sendo investido esse dinheiro, de qual forma está sendo feito. Se fizer errado, o Tribunal de Contas na frente, com certeza, vai penalizar. E o Ministério Público. Muito obrigado, presidente. Continue em discussão. Presidente, o vereador Anderson Costa Lança entendeu perfeitamente. Realmente eu cometi uma gafe em falar que seria cancelado, mas também percebeu que no segundo momento eu retifiquei. Mas, vereador, só para esclarecer a necessidade dentro do projeto, aprovarmos sim, não podemos criar meios que dificultem a administração, principalmente do secretário de Finanças, secretário esse, que com toda sinceridade eu respeito e muito e tiro o chapéu para ele, que ele está tendo que fazer mágica para conseguir manter essa certidão ativa. Né? Mas, vereador, eu mantenho aqui a certeza da necessidade de intervirmos sim, intensificar sim a nossa fiscalização com relação a esses atos, independentemente do prefeito ser o responsável através do CPF dele, quem será prejudicado será a nossa cidade. Vou dar um exemplo claro que o senhor mesmo falou, mas eu vou exemplificar, até porque a gente que está do outro lado faz uma análise mais rápida. Né? O que eu analisei aqui dentro da própria fala do senhor, eu já tinha percebido isso, onde é a minha preocupação. Estamos
entendi que o senhor assumiu isso aqui para a gente, estamos abrindo mão de 27 mil metros de terra, que poderia essas terras serem utilizadas amanhã para uma concessão de uma grande empresa para a nossa cidade, para pegar o dinheiro dessa venda do imóvel nosso, estaremos abrindo mão de um imóvel nosso, do município, para pagar a dívida que já foi recolhida do bolso do servidor, já saiu da conta do servidor. Ou seja, vai pagar de novo. Isso é sinônimo de péssima administração, vereador. O senhor me desculpa, não tem como interpretar de outra forma. O senhor deixou claro que pode utilizar esse dinheiro para pagar a dívida com o fundo. Essa dívida do fundo, o dinheiro já saiu do bolso do servidor. Então, vamos vender a prefeitura inteira para a gente pagar as dívidas de uma má administração? Não podemos fazer isso. O servidor não pode admitir isso. O servidor já está sem a gratificação dele. Tem servidor sendo chamado para ser periciado, porque o Covid não deixa ele voltar a trabalhar, está querendo dar um título agora de doente para o servidor, para reduzir a folha de pagamento. Isso é um absurdo. Eu continuo na linha de que é preciso fiscalizar todos os dias. Muito obrigado. Continua a discussão. Só para enfatizar rapidinho, para finalizar, o dinheiro do servidor, vereador, continua descontando e continua sendo enviado para o Pinheiral-Prev. O dinheiro que não está sendo suspenso é o patronal, então, o da prefeitura. O do funcionário, isso que ele está tendo um equívoco. O do funcionário, com os 14%, ele está sendo descontado e está sendo encaminhado para o Pinheiral-Prev, eu tenho certeza disso. O que está sendo suspenso, a dívida de refinanciamento, é o patronal, porque ele não pode descontar do funcionário e utilizar para outra coisa, isso não pode. Você só sabe que não pode. O que está sendo discutido aqui, suspenso, é o patronal, é o 17,9. Os 14 está sendo enviado para o Pinheiral-Prev. O que eu falei que poderia ser pago com terreno, era esse refinanciamento e essa suspensão do patronal, que é o 17,9, que o patronal, que a prefeitura tem que recolher e depositar para o Pinheiral-Prev. O dos funcionários, como o senhor colocou aí, não está acontecendo isso não. O deles, eu já vi lá hoje, o secretário me mostrou, o repasse está sendo feito dos 14%, diretamente para o Fundo de Previdência. Somente para deixar clara essa situação. Obrigado. Continua a discussão. Vereador, para finalizar, o próximo objeto, já deve estar elaborando o projeto. O próximo objeto de valor que nós temos é a prefeitura. Vai ter que vender o prédio da prefeitura para pagar as dívidas daqui uns dias. Não tem outro bem, não. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar para o aluguel. Vai ser uma guerra, hein? Continua a discussão. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou votar a favor, até porque eu não vejo como solução nós deixarmos o nosso município em dificuldade. Não voto a toque de caixa, eu quero deixar isso aqui claro. Eu só não voto contra o que eu vejo que vai prejudicar a população de Pinheiral. Como essa é uma situação que, se não for aprovado, a prefeitura não vai ficar sem a certidão positiva, então eu vou votar a favor. Muito obrigada. Continue a discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 273ª sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de agosto de 2020 às 16 horas. Uma boa tarde a todos.